Daniel capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Pois nós vamos estar contextualizando, trazendo a ideia de todo o texto e trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, aquilo que o Senhor Deus quer compartilhar conosco. Então convido você a ler comigo Daniel capítulo 3, verso 1 ao 12, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes e tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregou em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram aos povos. Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor Deus nos ajude a expor esse texto e também a ajuda do Espírito Santo para aplicar esta palavra no coração de cada um dos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aí. Vamos falar com Deus nessa hora. Te convido mais uma vez a essa oração. Pai, muito obrigado, te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, por tudo que tu és, por tua graça, por teu amor. Obrigado, Deus, porque tu nos deixou a palavra do Senhor e a tua palavra é norte para a nossa vida. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos sustenta. O desejo do meu coração, ó Deus, é que no momento em que estivermos meditando na tua palavra, o teu Espírito venha nos ensinar, o teu Espírito venha aplicar as tuas verdades, os teus princípios nos nossos corações, tornando a fé dos meus irmãos maior, cada vez mais forte do que quando começamos este culto. Pai, que a tua vontade seja cumprida nessa noite, através da minha vida. Usa a minha vida com unção, com graça, com autoridade. Dá-nos a capacidade de poder compartilhar a tua palavra. Ó Deus, e também eu oro pedindo que o Senhor desperte o interesse no coração dos teus filhos, dando-nos ouvidos de discípulos, corações sensíveis, quebrantados, completamente submissos à tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar ministrando através de nós e que na medida que a tua palavra estiver sendo exposta, ó Deus, que o teu Espírito esteja aquecendo nosso coração, falando particularmente a cada um, ó Deus, que possa estar vivendo uma situação adversa. Que o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, o Senhor sabe o que cada um necessita ouvir. Deus, não o que queremos ouvir, mas o que cada um necessita ouvir.
Portanto, fala conosco por misericórdia e um ato de graça do Senhor. Confiamos em Ti. Por isso, Senhor, nós nos ousamos a compartilhar a palavra do Senhor, crendo que o Senhor nos conduzirá e também aplicará no coração da Tua igreja e de todos os ouvintes nessa noite. Agradecidos e certos de que o Senhor está conosco. Ora, pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, meus irmãos, o texto que acabamos de ler, o texto que conta uma história extraordinária. Na verdade, esse capítulo 3 vai falar apenas de 3 jovens, mas na verdade todo o texto, todo o livro de Daniel vai chamar a atenção, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 6, esses 4 homens, 4 jovens que foram, quando o exército da Babilônia, governado pelo rei Nabucodonosor, invade Jerusalém e leva então cativos os homens proeminentes, os jovens capazes, fortes. O melhor que Israel podia ter foi levado para a Babilônia. Era normal que muitos reis, quando invadiam uma cidade, conquistavam, tornando uma nação, um povo vassalo seu. Normalmente eles levavam consigo as pessoas que eram promissoras, pessoas como príncipes, como juízes, pessoas proeminentes, pessoas capazes, pessoas fortes, saudáveis, para que tivesse alguma utilidade no seu reino. Eles não destruíam de tudo, mas levavam o que eles tinham de melhor na terra para as suas terras, e muitos usavam, fazendo com que essas pessoas que já eram proeminentes, que exerciam algum tipo de liderança, como alguns príncipes, eram tornados vassalos para facilitar o seu governo sobre as nações que eles venciam, que estavam submissas debaixo do seu império. Então era muito comum se fazer isso. E todos nós sabemos que o motivo pelo qual Deus permite que esta nação se levante, uma nação poderosa no mundo de então, que se levanta com grande força, enquanto o povo de Israel, o reino do norte, estava sendo levado cativo, já havia sido levado cativo para o exílio na Síria, uma outra nação potente, e lá se dissipou e acabou-se as tribos que eram constituídas por 10 que foram levados ao reino do norte. Nesse mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que a nação de Judá, o povo foi levado pelo cativeiro da Babilônia, pelo império poderoso em arma bélica, em capacidade econômica e em conhecimento. Era uma grande potência da época, e Deus havia permitido para que o povo de Israel pudesse refletir acerca dos seus caminhos maus. Porque muito antes já havia sido avisado, através dos seus profetas, que por decorrência da sua desobediência a Deus, todo o povo seria disciplinado. E como o povo não se arrependeu, como o povo de Israel e o povo judeu, o reino do sul, sobretudo judeu, que foi levado cativo pelo Babilônio, pelo governo do poderoso rei Nabucodonosor, foi levado cativo por causa da sua rebeldia e desobediência. E Daniel foi um dos profetas que foi levado. Era um jovem também que Deus havia dado capacidade a ele, como também esses 3 jovens. E ele viveu esse período de cativeiro. Mas mesmo assim, a história bíblica vai mostrar que esses 4 jovens, eles não se venderam aos prazeres da Babilônia, não se venderam aos manjares do rei da Babilônia. Eles não venderam seus princípios porque estavam simplesmente em uma terra distante. Enquanto alguns estavam titubeando, enquanto alguns estavam questionando Deus, porque Deus havia permitido que esse povo rebelde pagão viesse oprimir e levar cativo e tirar o melhor do povo de Deus, da nação de Judá. Então alguns deles estavam questionando até mesmo se Deus
era suficientemente capaz de protegê-lo da fúria desse homem. E o texto vai mostrar, antes de qualquer coisa, a soberania de Deus. Antes de qualquer coisa, o texto vai mostrar que a Bíblia, em particular, vai mostrar que esse rei Nabucodonosor e essa nação poderosa, foi Deus quem a tornou poderosa. Foi Deus quem a levantou e escolheu para, como uma vara de correção de Deus, como serva de Deus, para disciplinar o povo. E levou esse povo cativo por causa da desobediência. Então não foi uma nação que chegou ao seu status máximo, à sua potência máxima, em todos os aspectos daquela época, por causa da competência humana ou por causa de qualquer coisa. Deus já havia dito que levantaria esse homem como seu servo para punir a sua nação, o seu povo. Fato é, meus queridos, que Deus permite que essa nação se levante contra o seu povo. E ali alguns estão titubeando. A parte nobre, a parte de excelência foi levada cativo para a Babilônia. E Daniel viveu esse período do cativeiro na Babilônia e também profetizou de certa forma. Muitos eruditos vão concordar que a estrutura literária do livro de Daniel é extremamente, por excelência, um livro apocalíptico, porque fala não apenas de algumas coisas que estavam acontecendo, que também iriam acontecer, com muita precisão, até mesmo estabelecendo detalhes do que viria futuramente, como de fato aconteceu. E esses 4 jovens são levados, e quando eles são levados para a Babilônia, eles se destacam, e eles recusam-se comer dos manjares dos reis e pede uma dieta, faz uma dieta, e o rei resolve atendê-los, e ele começa a se alimentar não dos manjares dos reis, daquelas comidas que possivelmente eram sacrificadas a seus ídolos, e isso traz a ideia de que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram seus nomes trocados, Ananias, Azarias e Misael, que eram seus nomes de origem hebreia, foram trocados por Sadraque, Mesaque e Abidnego, o nome que era de origem babilônica. Então, esses 4 jovens se destacaram e Deus deu a eles capacidade extraordinária, conhecimento sobre a ciência, e eles foram completamente destacados sobre todos os outros, inclusive até mesmo dos nativos babilônicos, dos caldeus que estavam ali. E por isso havia um ciúme extremo contra Sadraque, contra Mesaque e Abidnego. Vou usar esse nome porque durante todo o contexto, narrativa histórica que nós estamos falando, vai ser a partir desse nome que foi mudado intencionalmente pelo eunuco de Nabucodonosor. Então, Deus dá sabedoria e eles se sobressaem sobre todos os outros jovens, sobre todos os outros que estavam ali, uma capacidade intelectual, capacidade de discernimento, um conhecimento, provando que Deus é Senhor do conhecimento e Deus pode capacitar qualquer um. E Deus pode honrar qualquer um, mesmo em terra estranha, mesmo vivendo em um exílio. Deus é suficientemente poderoso e capaz de capacitar qualquer pessoa. Nós não precisamos nos vender ou nos dobrarmos diante dos manjares ou abrir concessões para que havemos conseguir qualquer favor de qualquer espécie, negociando, fazendo concessões com os princípios de Deus, ou seja, escolhendo outras coisas em detrimento dos princípios e valores de Deus. E esses 4 jovens decidiram não se contaminar e permanecerem fiel, mostrando que é bem provável que eles tinham um grande fundamento, tanto Daniel como Misael, Azarias e Ananias tinham bases espirituais passado possivelmente pelos seus pais. Tinha uma estrutura espiritual por trás que certamente os seus pais investiram na sua vida de tal maneira que quando eles estavam no exílio, vivendo um período
em cativeiro, como escravo do Império Babilônico, a serviço desse rei, aprendendo as culturas, podendo ser influenciado pelo conhecimento sobre astrologia e sobre todo tipo de magia e ciência que era ensinado naquele lugar, naquela nação, e ter perdido a sua fé em Deus. Mas eles estavam tão enraigados nas escrituras, tinham base estrutural, a sua estrutura, as suas colunas, os seus pilares espiritual acerca da doutrina do único Deus, do monoteísmo, do Deus, do povo que adorava apenas um único Deus, diferente de todas as outras nações que eram extremamente politeístas, que tinham vários deuses a adorar. Eles tinham, provando nessa postura de não ser iguais aos outros, simplesmente porque todo mundo estava fazendo aquilo, porque todo mundo estava aceitando os manjares, inclusive os seus contemporâneos. Inclusive os seus concidadãos que estavam ali com eles, que foram também levados cativos, que estavam se vendendo para conseguir algum favor. No entanto, a postura de fidelidade demanda muita firmeza por parte desses 4 jovens, dando convicção, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, de que os seus pais fizeram um excelente trabalho na vida desses 4 jovens, que resultou em uma postura forte em meio à adversidade. Isso nos chama a atenção, querido, para nós que somos pais, para não, tentarmos vulgarizar ou banalizar o conhecimento bíblico das nossas crianças. Elas precisam, e os pais são os maiores responsáveis a ensinar os seus filhos ao caminho do Senhor. Mas como os pais poderão ensinar os seus filhos, dando-lhes uma base, uma estrutura para vencer, queridos, um mundo que trabalha, um sistema que trabalha contra Deus? Era exatamente o que acontecia na Babilônia. Nós vamos ver isso, a tentativa de tentar desconstruir uma cultura judaica, uma cultura religiosa, uma cultura nacionalista, alimentar, que até mesmo a sua forma de alimentar era instituída pelo seu próprio Deus, tentando desconstruir essa identidade pessoal de cada um, tentando destruir e desconstruir a identidade de cada um espiritualmente, no que diz respeito à sua religião, à fé no seu Deus. Nós vamos perceber que no dia que estamos vivendo hoje, é exatamente isso. Claro que, guardando as devidas proporções, é claro que com roupagens diferentes, mas vamos ver a intervenção do Estado tentando fazer com que você não creia em Deus, tentando desconstruir os valores da família, tentando fazer com que você abra mão dos princípios de Deus, dos valores de Deus, fazendo com que a sociedade acredite que a Bíblia se tornou obsoleta e que os princípios e valores de Deus não encontram lugar mais nenhum na pós-modernidade. Nós estamos vendo, por exemplo, nas faculdades, uma tentativa de se desconstruir acerca de Deus. Você pode debater, as pessoas podem debater sobre qualquer tema, mas nós que somos cristãos, quando nós levantamos a nossa bandeira e como cidadãos, e nos levantamos para falar acerca das nossas convicções, nós somos tidos por completamente retardados, pessoas que não têm nenhum conhecimento. Somos muitas vezes tratados com preconceito, e muitos, para não sofrerem essa chacota e não passarem por ridículo, muitas pessoas acabam cedendo para não sofrer pressão por parte do Estado, por parte do mundo e de um sistema que conspira contra tudo que revela a glória de Deus, que fala o nome de Deus. É por isso que esse texto me chama a atenção, a caráter de introdução ainda, de que é importante, você que é pai, você que é mãe, a não desconsiderar e levar como prioridade o ensinamento para os seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Muitas vezes, nós como pais, isso não é errado. Claro que queremos dar
um futuro melhor aos nossos filhos e investimos tanto nessa vida, preocupados a dar a eles uma herança, a quando partirmos dessa vida, deixá-los com pelo menos o básico para que eles recomecem, tenham como começar suas vidas. Qualquer bom pai se preocupa e tem essa preocupação, e ela é salutar, ela é pertinente, ela é legítima. Todos nós podemos ter isso. Mas em contrapartida, pecamos porque superestimamos isso e subestimamos muitas vezes a necessidade de se colocar e de criar nos nossos filhos ou deixar para os nossos filhos um legado, que é exatamente isso. Talvez eles possam ter todas as bases materiais, mas não tenham uma base emocional estrutural. E tudo que nós deixamos para ele pode ser desconstruído diante desse desafio que uma sociedade impõe sobre eles, fazendo com que eles se neguem e se vendam como alguns estavam se vendendo. Tanto é que quando o povo de Israel volta depois do exílio, que eles retornam em outro reinado, muito mais adiante, depois que eles passam 70 anos de cativeiro, que eles retornam à sua cidade, que Deus os traz de volta, muitos judeus não quiseram retornar à sua cidade e permaneceram lá. Então, existem aqueles crentes convenientes que se vendem, se amodam porque não querem sofrer pressões. Mas tem aqueles crentes que ainda se sobressaem diante de todos esses, como esses 3 jovens, por exemplo, nesse episódio que nós vamos falar aqui, eles se destacaram diante de uma grande multidão. O texto vai dizer que havia homens de todas as nações, de várias línguas naquele lugar, e eram pessoas importantes. E eles, diante deles, se destacaram os 3 que não se dobraram e permaneceram, pondo em risco até a sua vida. Ora nenhuma eles duvidaram do poder de Deus, mas eles não sabiam se era propósito de Deus livrá-los da fornalha. Mas mesmo assim, estiveram estrutura e declararam a partir da sua postura que valia a pena morrer do que viver uma vida de apostasia. Que o mais importante morrer era muito mais importante do que negar a Deus, coisa que o cristianismo do século XXI não tem ensinado. Tem ensinado um princípio de um evangelho triunfalista, que Deus vai resolver todos os nossos problemas, que Deus vai mudar todas as circunstâncias e que Deus vai nos livrar de todas as fornalhas da vida. Isso não é uma verdade. Então a ideia nossa é pregar o evangelho como ele é, ainda que assuste alguns, queridos, mas o evangelho tem que ser pregado na sua autenticidade, como de fato foi nos passado. Então, queridos, o texto vai nos trazer, construindo essa narrativa de que Deus permite que seu povo vá sendo vassalo de uma nação poderosa, é levado cativo, mas mesmo assim, Deus não tirou os olhos do seu povo. Deus continuou assistindo aquela nação, aquele povo, porque ele tinha o propósito. O seu cativeiro tinha início, tinha meio e tinha fim. E esse texto nos traz a realidade de 3 jovens que decidiram não se dobrar à vontade de Nabucodonosor. O texto vai dizer que Nabucodonosor, então, provavelmente depois de vir de uma grande batalha, de uma grande conquista, de uma investida contra a Síria e ter conquistado, e ele já havia conquistado muitas outras coisas, isso cresceu muito mais o seu ego, e ele então construiu para si uma imagem de cerca de 60 côvados, que na nossa medida daria aproximadamente entre 27 metros a 30 metros de altura e entre 2 a 3 metros de largura. Então era uma estrutura não muito proporcional, era muito alta e muito estreita para a sua altura. Em largura não era o suficiente para a sua largura. Por isso muitos estudiosos e teólogos entendem e interpretam que essa estátua que Nabucodonosor levanta, essa imagem, era possivelmente um obelisco, porque era muito alto e a sua largura não era proporcional à imagem de alguém. Mas não era um Deus. O texto vai deixar claro que o texto vai diferenciar estátua e imagem de adorar a deuses. Então, possivelmente, era uma representação
da grandeza ou da glória humana do rei Nabucodonosor. Possivelmente, lembrando de como isso surge, qual a origem ou por que ele faz isso. Capítulo anterior, o texto vai mostrar de que esse homem, Nabucodonosor, tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele chama os seus magos, os caldeus, todos presentes, para que pudessem discernir os seus sonhos. E nenhum deles foram capazes de poder discernir ou decifrar o sonho que Nabucodonosor havia tido. E ele então chama dentre esses os judeus, e Daniel está presente, e ele chama Daniel e diz assim, pergunta-se Daniel, porque era destacado sobre todos, por isso eles foram colocados acima dos caldeus, e os caldeus tinham inveja, porque eles eram nativos, e esses judeus estavam ocupando seus lugares, havia um ciúme extremamente grande sobre eles. Então ele chama Daniel e diz assim, você é capaz de discernir sonho? Daniel diz assim, dá-me um tempo, e chama seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão orar, buscar direção a Deus, e ele retorna, pede uns dias ao rei da Babilônia, e retorna a esse rei, e então ele pergunta a Daniel se ele era capaz de decifrar o seu sonho. Daniel disse, eu não sou, mas o Deus vivo, todo-poderoso é. E ele então vai falar acerca dessa imagem que Nabucodonosor vê, uma imagem grande, e ele vai começar a discernir então, desmiuçar o sonho. Daniel vai dizer que havia uma estátua de cabeça de ouro e que aquela cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Não houve um império mais forte, mais proeminente do que o Império Babilônico. E depois, a outra parte era os medos e persas, que iria vencê-los, venceria os babilônicos, e posterior aos medos e persas viria uma outra nação, que era os gregos, como nós sabemos na história, dirigida por Alexandre o Grande, e posteriormente viria a nação romana, o Império Romano. Então, essas 4 nações foram discernidas, era a resposta do sonho que Nabucodonosor teve, que Deus revelou a Daniel, e então ele disse que Nabucodonosor era a cabeça de ouro, e que essas imagens seriam 4 nações fortes, e que uma venceria a outra. O que na verdade Deus estava dizendo a Nabucodonosor era que Deus que constitui os reis, Deus que levanta os impérios, mas é Deus também que as derruba. E era isso que Deus estava dizendo. E que nenhuma nação era maior ou poderosa mais que qualquer outra, e sobretudo mais do que Deus. E na visão vi uma pedra que não tinha auxílio de mão, e essa pedra vinha e batia nos pés dessa estátua, que era no Império Romano. E essa pedra instituía um novo reino que permaneceria para sempre, trazendo a ideia de Cristo, que é a pedra, a rocha angular, a rocha eterna, a pedra angular, que foi lançada, que veio do céu, e a manifestação de Cristo veio agora, e que foi implantado o reino de Deus. E desde a vinda de Cristo até a volta de Cristo, o reino de Deus permanece para sempre, superior a todos os reinos que se levantaram. Porém, Nabucodonosor não entendeu. E essa narrativa que foi escrita por Daniel, possivelmente depois de quase 2 décadas, alguns estudiosos acreditam que passaram-se 19 anos da visão que Nabucodonosor teve da estátua, e passaram-se 19 anos e posterior a isso. É nesse período que ele constrói essa imagem, depois de uma investida contra os assírios, e que eles vencem e têm uma vitória extraordinária. E nada mais interessante para aquele povo era levantar uma estátua e celebrar sua vitória, se colocando até mesmo como o próprio Deus, evocando para si a adoração dos homens. O texto não traz nenhuma explicação detalhada acerca desta estátua, mas o que Daniel que escreveu, e possivelmente quando Daniel está narrando e escrevendo, já não era mais no período de Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia sido derrubado, e possivelmente porque Daniel ele viu o seu povo ser
levado cativo pela Babilônia, e também viu a queda do Império Babilônico. Ele viu a interpretação do sonho que Deus deu a ele se cumprindo. E agora, quando ele escreve, possivelmente já era no Império dos Persas. Então ele está escrevendo fora de um tempo, e o propósito que ele escreve para o povo é mostrando que, independente da situação, independente de qualquer adversidade, mesmo em terras distantes, mesmo sendo vassalo de um povo, Deus não esquece do seu povo e Deus manifesta o seu poder, não perdeu a sua mão e continua sendo Deus. Esse possivelmente é a intenção de Daniel escrever essa carta para consolar os irmãos, seus compatriotas, que estavam ali, contemporâneos, que estavam ali aguardando o livramento do Senhor. E por mais que demorassem 70 anos, não são 70 meses e nem 70 dias. E nem 70 semanas. 70 anos são 70 anos. E muitas pessoas fraquejam diante de um exílio de 70 anos. Quantas pessoas não aguentam as pressões da vida? Quantas pessoas, por conta de descobrir de uma enfermidade, porque perdeu o emprego, porque passou por uma situação adversa, negaram a Deus, estão negando a Deus, estão frios na fé, não tem mais empolgação, não tem mais ânimo algum. Mas também existem outras pessoas que descobriram situações completamente difíceis, que tiveram notícias desagradáveis, que passaram por tragédias, mas continuaram a louvar a Deus no meio da tragédia, que continua servindo a Deus no meio da fornalha, que continua adorando a Deus diante das dificuldades. E a primeira estrutura que eu vejo para que eu e você e os nossos filhos vençam os dias maus que virão, porque a Bíblia nos promete que dias maus virão, se nós queremos que os nossos filhos permaneçam firmes, como esses 4 jovens, Daniel, como Ananias, Azarias e Misael, queridos, nós como pais temos que investir espiritualmente nos nossos filhos. E não depender de uma escola dominical, de um culto na Bíblia. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode ensinar isso. A responsabilidade de ensinar nossos filhos não é de uma escola dominical. Uma escola dominical, queridos, é apenas um reforço. Como uma escola secular é um reforço. Agora, o princípio básico do ensinamento, do esteio da família, são os pais ensinando seus filhos. Deus deu essa ordenança, não foi aos pastores, nem aos professores de escola dominical, nem aos diáconos, nem aos presbíteros. Deus deu isso para que eles continuem ensinando, mas a maior responsabilidade é do pai e da mãe em ensinar os seus filhos. Porque naquele dia você não pode dizer a Deus, não teve escola dominical, ou você não pode dizer, o pastor não ensinou, os professores não ensinou direito, porque é responsabilidade nossa em ensinar os nossos filhos. Então essa é a primeira lição que nós temos. Se queremos continuar louvando a Deus e queremos que os nossos filhos permaneçam de pé em meio às fornalhas da vida, em meio aos exílios da vida, em meio aos tempos de crise da vida, lembre-se de que teus filhos não precisam apenas de uma herança material. Ele precisa de que você implante nele um legado, que você construa nele um alicerce espiritual, para que ele suporte as demandas da vida. Então a primeira lição, esses homens suportaram isso e continuaram louvando a Deus no exílio, porque eles tinham uma estrutura que os seus pais passaram para eles. Não podemos ser negligentes no que diz respeito ao ensinamento espiritual acerca da nossa fé, transferindo a nossa fé, ou ensinando acerca da nossa fé, do nosso Deus, aos nossos filhos, não apenas de palavra, dizendo a eles o que eles devem fazer, sobretudo dando o exemplo de vida. Amém? Portanto, nós somos os principais discipuladores da nossa casa. Nós temos que exercer o nosso papel que Deus estabeleceu como sacerdote do nosso lar. Antes de que qualquer outra pessoa seja, eu sou um sacerdote no meu lar. Você é um sacerdote no seu lar. Dito isso, querido, o texto então vai dizer que a ideia de se fazer uma estátua e pedir adoração, havia alguns propósitos, embora o texto não traga algumas características, mas o importante, o que Daniel queria registrar aqui, não era as características dessa imagem, mas a ideologia que vinha por trás disso. E a primeira coisa que tinha era poder impor, a Babilônia queria impor a sua religião à força. Não é diferente dos nossos dias. As pessoas querendo impor os seus conceitos, os seus valores de sociedade,
empurrando goela abaixo, o Estado tentando empurrar goela abaixo, querendo educar os seus filhos, decidir sobre a opção sexual do seu filho. E muitas vezes nós ficamos calados. Então nós estamos vivendo também, guardando as devidas proporções, dias semelhantes a esse, querendo empurrar o seu sistema, querendo empurrar uma ditadura religiosa à força. Primeiro, eles começam trocando nome, mudando a alimentação e dando, possivelmente, esses 4 jovens, por exercerem uma posição privilegiada, eles gozavam, diferentemente dos caldeus e até mesmo dos alguns judeus, os privilégios que eles tinham de estarem ali servindo. E tanto é que Sadraque, Mesaque e Abednego era conhecido do rei, porque eles foram postos sobre as questões das finanças da província. E Daniel foi colocado governador sobre todas as províncias. E vem um decreto. O rei então determina o seu decreto que todos os povos deveriam, que eram vassalos deles, ou seja, sujeitos, estavam submissos à sua soberania, estavam submissos e eram províncias de Babilônia que foram conquistados de guerra, prisioneiros de guerra. Então eles pegavam os seus governadores de cada nação e colocavam como funcionário da nação, da União Babilônica. Então, meus irmãos, ele colocava a força sobre eles. E eles estavam ali, então, dispostos a não negarem o seu Deus, independente de qualquer coisa. E eles conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, porque quando eles o chamam, ele chama pelo nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, manda que eles venham aqui. E eles vêm e o rei conversa com alguém que como conhecia. Fato é então que eles não se dobram. E o rei baixa um decreto violento e diz assim: olha, toda vez que o arauto tocar e que ouvir o som de vários tipos de instrumento musical, todos se prostrarão e adorarão essa imagem. O texto não fala de Daniel. Alguns estudiosos levantam 2 possibilidades. Uma delas é que Daniel, por estar acima de todos os governantes e pelo que Nabucodonosor tinha como estima, possivelmente não tinha colocado essa condição sobre Daniel. Isso é uma possibilidade. Mas também há uma outra possibilidade, como ele tinha um cargo importante, ele talvez estivesse viajando a serviço da Babilônia por algumas províncias. Mas o texto não narra que Daniel estava presente. Se tivesse, não seriam apenas os 3 que não se dobraram, certamente Daniel não se dobraria. Então, essas 2 possibilidades levantadas, nós não sabemos ao certo. Sabemos que Daniel não se venderia e também não se dobraria. Mas Daniel registra isso, mostrando que os 3 permaneceram e foi contra a maioria. Significa que você não é obrigado a seguir a cultura desse século. Nós não podemos jamais nos amoldar ou permitir ser amoldado por esse sistema, porque todo mundo faz. Até mesmo os cristãos que você conhece, colegas seus, que andam com você e que falam o que fala, e que faz o que faz, você não é obrigado a se aculturar esse sistema, mas você pode ir contra a cultura, você pode ir na contramão e glorificar a Deus a partir dos alicerces da convicção que você tem, da fé sem negociar. Então, queridos, quando toca tudo isso, esses 3 não se dobram. E aí, então, é a oportunidade dos seus adversários caldeus, que estavam enciumados, porque não tinham o cargo e o privilégio que eles tinham, a oportunidade, então, de difamá-lo. E eles se apresentam diante do Nabucodonosor e diz: olha, rei, o senhor fez um decreto ordenando que todos os homens, príncipes, governadores, sátrapas e tantos outros, que eram oficiais, magistrados, conselheiros, tesoureiros, se dobrassem ao som dos instrumentos, adorando. E o rei, então, determina que sim. E eles falam o seguinte: olha, houve 3 homens que não se dobraram. Certamente, se esses homens invejosos, caldeus, magos, não fossem ao rei Nabucodonosor difamá-los, ao rei não saberia. E então eles foram até o rei e difamaram.
e disse: olha, esse Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor colocou e deu lugares proeminentes para eles, eles não adoram a imagem, não se prostram diante da imagem e faz pouco caso de ti. Quer dizer, eles não apenas acusaram disso, mas inventaram história, acrescentaram: não faz caso de ti. O que o diabo faz muitas vezes é isso, é nos acusar, é nos difamar, é tentar nos destruir. Então nós temos adversários que estão de olho esperando a oportunidade de você tropeçar para poder então te criticar. A expressão usada no texto, a palavra original, quer dizer a ideia de difamar, a ideia de acusá-los, é a mesma ideia traduzida de que alguém mordeu o pedaço do corpo de alguém. Essa é a ideia, a força do texto, do verbo. Quando eles acusam, era mesmo que dizer que eles estavam tirando um pedaço do corpo de alguém, mordendo. Então era algo muito danoso, difamador, e com o intuito de destruir, com o intuito de derrubar. Mas eles escolheram ser fiéis a Deus. E isso é a recompensa de sermos fiéis a Deus. E então o rei, enfurecido, porque ele estava diante de todos os governantes, e deu privilégio àqueles 3, e esperava a lealdade deles. Uma outra ideia que estava por trás dessa ideologia não era apenas infundir a sua doutrina, a sua religião, mas também unificar as províncias acerca da religião. E como esses 3 estavam desobedecendo e eram pessoas que tinham cargo máximo, o rei ficou enfurecido. Mas a determinação era que imediatamente, assim que eles ouvissem e não se dobrassem, eles seriam lançados imediatamente, eles não teriam a segunda chance. Todavia, Nabucodonosor quis dar a oportunidade aos 3, porque conhecia o seu Deus, conhecia a história do povo judeu. E então o chamou e falou: olha, foi dito isso e eu vou dar a segunda chance a vocês. Quando tocar todos os instrumentos que foram determinados, vocês se prostrarão diante da imagem. Qual foi a resposta desses 3 jovens? A resposta dos 3 jovens foram as seguintes. Primeiro: olha, rei, quanto aí tem mais. O diabo não apenas diz isso, obriga e te ameaça, mas tenta também te amedrontar. E diz: eu quero saber, Nabucodonosor disse, e quero saber qual o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Olha o tanto que esse homem estava soberbo. Por quê? Ele não entendeu a visão que Deus deu. O que tinha na cabeça de Nabucodonosor era que ele era a cabeça de ouro. Então ele achou que ele era engrandecido. Esse é o problema do homem quando deixa a soberba tomar o seu coração. Ele fica embriagado da soberba e não consegue dar glória a Deus achando que é alguma coisa. Porém o ser humano não é absolutamente nada. E a Bíblia diz que ele quebra todos os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E então, muitas pessoas, porque tem um cargo, porque tem uma posição social, porque tem recurso, quantas vezes você já ouviu isso? Nós testemunhamos aí autoridades, pessoas que são juízes, pessoas que são desembargadores, pessoas que são promotores, advogados, e chegam diante de outros: vocês sabem quem eu sou? Pensando que é alguém, não é nada, e não passa de uma arrogante, não passa de alguém que é pobre, é medíocre, porque se considera melhor do que alguém. Esquece de que se está ali é porque Deus o colocou, e esse Deus, se o colocou, é o Deus que pode tirar. Então precisamos ter cuidado com a questão do orgulho, a questão da soberba no coração. Ninguém é melhor do que ninguém. O preconceito e o racismo evoca isso. Não passa de pessoas soberbas e arrogantes que se acham melhor do que outras, quando na verdade, quando morrer, vai para o mesmo lugar, vai feder do mesmo jeito. A grande diferença não é o que você tem, é quem você é, quem somos, e sobretudo quem somos em Deus. Nabucodonosor pensou que era cabeça de ouro, que era melhor do que todos, que seria um reino sempre eterno, quando na verdade, na visão, aquela pedra que descia era Cristo, que a partir de então, com a vinda de Cristo, foi implementada o reino de Deus.
E aí, queridos, ele chega e qual é o Deus que pode livrar da minha mão, da mão de Nabucodonosor? Olha, se seu Deus tivesse esse poder, vocês não estariam sendo aqui. Porque eu fui em Jerusalém e destruí a nação de Judá e levei vocês cativos. Seu Deus não é tão forte como vocês estão tentando me desafiar. Qual é o Deus? Eu quero saber qual é o Deus que pode livrá-lo da minha mão. E então, eles não debateram, eles não entraram em discussões teológicas, eles não tentaram ser advogados de Deus, eles não rebateram as acusações e não tentaram defender Deus. Antes de qualquer coisa, eles falam o seguinte, uma resposta humilde. E Deus abate o soberbo e Deus exalta os humildes. Antes disso, eles disseram o seguinte, quanto a essa questão, ó rei, nós não necessitamos te responder, mas queremos dizer o seguinte, se meu Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, ele não nos livrará. Mas não nos dobraremos. Glória a Deus. Meus queridos, essa é uma declaração de fé do cristianismo. Enquanto as pessoas estão servindo a Deus pelo que Ele dá, esses homens nos dão uma lição, esses 3 jovens nos dão uma lição, que o Evangelho não é seguir a Deus por causa das bênçãos que Ele dá, mas seguir a Deus pelo que Ele é. O Evangelho, antes de qualquer coisa, não é glorificar a nós mesmos, não é dar-nos vitória ou que nós tenhamos sucesso. O Evangelho e o cristianismo, Deus não nos chamou para o sucesso, mas para glorificar o nome do Senhor. E é isso que ele nos ensina. Ó Rei, nós não temos dúvida que se Deus quiser, pode nos livrar da fornalha. Mas se ele não quiser, nós morreremos. Mas o que importa não é se estamos vivos ou se estamos mortos. O que importa é se somos fiéis a esse Deus. Essa é a lição que nós precisamos aprender. Queridos, estamos vivendo dentro de um cristianismo de consumismo, onde as pessoas que estão na igreja querem ser servidas e que tudo tem que dar certo para elas. E que se não der certo, elas pulam para outra igreja. E aí, queridos, as igrejas são obrigadas a criarem entretenimento, a tentar dar resposta a todo mundo. Quando esses homens nos ensinam que Deus não está interessado no meu sucesso ou no seu sucesso. Deus nos chamou para que glorifiquemos a Ele, nem que seja arriscando a nossa própria vida. Não existe outro evangelho a não ser esse. Isso é a essência do cristianismo. Isso é a essência do judaísmo. E era isso que eles estavam dizendo. E eles então não duvidam de que Deus tinha poder. Uma coisa é você duvidar do poder de Deus. E eles aqui não duvidam. Eles dizem, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Eles sabiam que Deus tinha poder de livrar. Eles conheciam a história do seu Deus com o seu povo. Os seus pais ensinaram. E certamente os seus pais experimentaram milagres. E eles em família foram fortalecidos por esse relacionamento com Deus. Então eles não tinham dúvida que se Deus quisesse, podia livrar. Mas se Deus não quisesse, eles morreriam. Eles tinham dúvida se Deus faria isso ou não faria. Eles não duvidavam do poder de Deus. Então, o rei fica furioso e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Alguns dizem que não é para ser levado ao pé da letra, literalmente, essa ideia de aquecer 7 vezes mais. Mas a ideia é de que o texto vai deixar claro de que essa fornalha ela ficou muito mais aquecida do que era de costume. O texto deixa isso muito evidente. Então, era como alguns fornos de olaria que era muitas vezes colocado quando não tinha pedra para fazer as suas construções, usavam tijolos e eles queimavam, assavam os tijolos ali. E abriam uma porta para que o oxigênio entrasse. Quanto mais entrasse o oxigênio, mais se intensificava o fogo. E essa era a ideia. Então, o que ele está dizendo é que o hábito de Nabucodonosor era fazer com que jogasse o povo que não obedecesse numa fornalha que era habitualmente na temperatura habitual. Mas por causa do povo de Deus, da fidelidade, aqueceu-se muito mais. E o texto vai falar 7 vezes mais. Então era muito mais quente do que normalmente era.
Então eles abrem aquela porta, pegam os 3 poderosos, possivelmente não em força, mas em status, e levam aquele homem, todos com a sua indumentária de autoridades, para jogar aqueles 3 homens amarrados, para que eles não pudessem, em alguma forma, em algum momento, se soltar daquelas amarras e saírem fugido daquela fornalha, daquele forno. Então jogaram ele lá, mas o texto vai dizer que era tão intenso que aqueles 3 homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram consumidos, as suas roupas, e eles morreram na hora. No entanto, o servo do Senhor caiu ali. Queridos, e me chama a atenção a extrema tranquilidade e calma desses homens. Olha, rei, se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se não quiser, nós estamos prontos para morrer pelo Evangelho, por causa do nome do Senhor. A minha pergunta, a sua pergunta a você é essa. Você está pronto? Até onde você quer ir com Deus? Até onde nós estamos dispostos a ir com Deus? Enquanto Deus está dizendo sim? Enquanto todas as portas estão abertas? Enquanto tudo está dando certo na sua vida? Ou você está disposto a seguir a Deus, mesmo que tudo dê errado? O tema dessa mensagem é nada mais, nada menos, como permanecer fiel, ou permanecer louvando a Deus em meio à fornalha. Isso é cristianismo. Isso diferencia de qualquer outro tipo de cristianismo, de qualquer outro tipo de religião. Você está disposto a se doar por causa de Deus. Eles estavam prontos para partirem. Esse texto vai mostrar que quando ele lança aqueles 3 jovens na fornalha, ele se admira, porque eles estão passeando e há um 4º homem na fornalha. E Nabucodonosor pergunta aquelas pessoas importantes, influentes, os nobres, não foram 3 homens que lançamos, e agora nós estamos vendo 4 pessoas que estão andando na fornalha? E ele diz, é verdade, ó rei. E de repente ele se aproxima e diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. E esses homens saem. E o texto diz que não se queimaram. O texto diz que as suas roupas não queimaram. Nem mesmo tinha cheiro de fumaça nos seus corpos. E ele ficou admirado. E então, a partir disso, ele diz, ó servo do Deus Altíssimo, sai, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. E aí então ele baixa um decreto dizendo que quem blasfemasse o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego seriam mortos e as suas casas seriam destruídas automaticamente, urgentemente. Alguns podem dizer que esse homem se converteu. Na verdade, não há nenhuma conversão. O que ele faz é agregar mais um Deus. Para o politeísmo, era muito fácil agregar um Deus, não há problema nenhum. O problema era desvencilhar dos outros deuses para optar por um Deus. Então, o que era conversão naquele período e o que é conversão para nós hoje? Conversão não é reconhecer que Deus é grande. Conversão não é apenas reconhecer que Deus é altíssimo, que Deus é todo-poderoso, digno de reverência, digno de honra. Isso todo mundo faz. A grande diferença, queridos, a conversão é ter a disposição de abrir mão dos seus deuses para adotar apenas um. E era para os povos de outras nações que estavam ali, para os babilônicos, que era uma nação politeísta, que tinham e adoravam vários deuses, a reconhecer um Deus era mais um Deus. Então, para eles continuariam politeístas. Mas para os judeus já era muito mais difícil ter que a sua profissão de fé era que só Yahvé é Deus. Como que eles iriam aceitar e se dobrar diante de outros deuses? Então, eles eram crentes na sua essência, não apenas com palavras. Colocar adesivos em carros é muito fácil. Dizer frases e escrever frases no status das nossas redes sociais é uma coisa. Outra coisa é testemunhar com as nossas próprias vidas se de fato somos fiéis a Deus. É quando somos pressionados a abrir concessões dos valores de Deus. Quando você é chamado para corromper alguém. Quando você, que é solteiro, vive um relacionamento como o próprio sistema e o mundo diz que é comum, para que não seja visto como careta, que serve a Deus, mas tem as suas horas de fugas. Isso não adianta absolutamente nada.
Então, que adianta colocar frases nos nossos carros, nas nossas redes sociais, estampar nas nossas camisas, enfim. Não estou dizendo que seja errado, mas desde que isso seja a essência da minha vida e a essência da sua vida. Esses homens não falaram muito, mas as suas vidas deram testemunho de que, de fato, eles não eram crentes que estavam simplesmente ali seguindo um Deus por causa da sua conveniência. Eles não estavam preocupados. Uma canção muito bonita diz assim, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. E essa deve ser a nossa expressão. Nós não devemos adorar a Deus, irmãos, pelo que Ele faz. Nós não devemos seguir a Deus e continuar com Deus pelas suas bênçãos, mas pelo que Ele é, pelo abençoador, pelo relacionamento, pelo privilégio de estarmos com Deus, de saber que Ele é o nosso Pai, de saber que podemos orar e falar com Ele. Ser cristão é isso. Em contrapartida, tem muita gente querendo ser crente, gospel, virou moda. Para muita gente virou status. Porque acha que ser crente é porque agora vai ser dono de todas as coisas. Não vai. Então, algumas lições esse texto nos dá, querido. Primeiro, esse texto vai nos mostrar que até as pessoas boas dessa vida, elas podem ser, e Deus pode permitir que elas entrem em fornalhas. Essa é a primeira lição, do verso 1 ao verso 20, do verso 19 ao verso 21, diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou-se que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram matados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Então, queridos, a primeira lição que esse texto vai nos mostrar, que até os crentes, por professarem a sua fé, podem sim ser lançados em fornalha. Aquela teologia de que você é crente e você não vai ser lançado, que Deus não vai permitir que nada de mal te aconteça, isso não é verdade. Essa é a notícia ruim, mas existe uma notícia boa. Ele até permite que você vá, mas ele não te deixa só. Ele está contigo naquela fornalha. Então, queridos, o texto vai nos mostrar isso. Jó teve a sua fornalha. Paulo foi apedrejado, chicoteado e preso. O próprio Jesus, na Bíblia, queridos, foi moído por causa das nossas transgressões. Então, um evangelho que diz que você não passa por luta, que crente não passa por doença, que crente não fica deprimido, que crente não pega coronavírus, que crente não passa por situação adversa, que o crente tem que prosperar, que o crente tem que progredir, isso não é de fato o evangelho que foi pregado. Então, meus irmãos, a nossa fé pode nos levar para as fornalhas da vida. Deus permite que essas fornalhas venham, para quê? Para que a nossa fidelidade seja confirmada diante de Deus. Quantas pessoas, quando estão bem, estão servindo a Deus, mas na hora que seus desejos afloram, ela vai lá e recorre ao seu passado. Quando está diante de uma situação de prejuízo na sua empresa, ela vai lá e recorre aos seus passados. Se apropria de meios ilícitos para não tomar prejuízo. Então Deus prova a nossa fidelidade na fornalha. É no lugar da fidelidade. É nos lugares mais inóspitos da vida, nas fornalhas da vida, nos vales da vida, nos caminhos mais ermos da vida, que as nossas fidelidades são confirmadas. O diabo questiona Jó, porque diz que Jó não era fiel, porque Deus estava dando tudo. Queria ver se ele era fiel na dor. Então, ser fiel na dor é a essência de um novo nascido. Quando nós estamos com os nossos desejos à flor da pele e nós clamamos a Deus e não dizemos não, e não dizemos sim ao diabo, não dizemos sim à corrupção, não dizemos sim ao pecado, mas falamos não para eles. Falamos não e falamos sim para os princípios de Deus, ainda que tomemos prejuízo. Então, queridos, as fornalhas acontecem como experimento de Deus para a nossa fidelidade. A primeira lição é que
as fornalhas acontecem também para servos do Senhor, por mais fiel que você seja. A segunda verdade é que as fornalhas das vidas, ela vem para pôr em xeque as nossas fidelidades, a nossa fidelidade a Deus. A terceira lição que eu quero que você e eu possamos meditar é que essas fornalhas, elas existem, Deus permite, para que as suas convicções sejam afirmadas. Nabucodonosor falou para aqueles 3 homens: eu quero saber qual Deus que pode livrá-los da minha mão, porque nenhum Deus das nações conseguiu me barrar, e eu venci todas as nações. Eu quero saber qual Deus. Colocou medo, mas aqueles homens conheciam o seu Deus, eles estavam convictos da sua fé. Quantas vezes as pessoas querem a sua convicção e nós titubeamos na hora da crise, na hora da luta, na hora da dificuldade? Meus queridos, quantos irmãos hoje, nós não estamos vivendo essa ditadura ainda acerca da perseguição religiosa, mas vamos caminhar para isso. No Brasil ainda não, mas fora do país sim. Quantas pessoas é ali na forca, é ali na fogueira, é ali, queridos, quando está com a espada ou machado ao seu pescoço, que elas estão professando a sua convicção e não abre mão. A pergunta é se você tem convicção de que você é crente. Quem é o teu Deus? Você tem convicção de quem é teu Deus? E são as fornalhas que mostram se temos convicção ou se não temos. Foi na hora da fornalha que aqueles homens, eles não fizeram barulho, porque eles poderiam retroceder. O rei Nabucodonosor deu a segunda chance. Assim, é o seguinte, eu não vou matar vocês, mas eu vou aquecer 7 vezes mais se vocês não mudarem. Então, vai lá e se dobre. Ele disse, olha, quanto a isso não devemos responder ao Senhor, mas se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser nos livrar, não livra. Mas tem uma coisa, nós não nos dobraremos aos seus deuses, a esta imagem, que possivelmente é diferente dos deuses, possivelmente era a imagem que retratava ou trazia a simbologia do império, da força desse rei, que se achava a cabeça de ouro. Então, eles dizem, se Deus quiser, nós vamos morrer. Eles não estavam nem aí. Eles sabiam que o mais importante não eram as vidas deles, mas que Deus fosse testemunhado. E por causa da sua postura, Deus os honrou. E o nome do Senhor foi glorificado. E a confissão de Nabucodonosor, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, é uma antecipação do que vai acontecer quando Cristo voltar. Os homens pagãos, os poderosos, príncipes, quando verem o Senhor, vai confessar, mesmo que não para a salvação, mas para a sua destruição, todos os homens se dobrarão diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é Senhor. Assim como esse rei não se converteu nesse ato, porque mais adiante no capítulo 4, ele vai, além disso, ele vai questionar a sua grandeza. E aí Deus o repreende e o torna como animal e ele vai pastar. E ele morre e não se sabe se converteu ou se não converteu. Teve oportunidade, mas a soberba do seu coração, por achar que era maior que Deus, talvez tenha perdido esta chance e essa oportunidade. Então a fornalha vem não apenas para mostrar nossa fidelidade, mas também para atestar nossa convicção, quem somos. É na hora da fraqueza você dizer assim, eu sou servo do Senhor, importa glorificar a Deus. E uma outra questão é, você confia em quem? Porque confiar em Deus quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando a corda não arrocha, confiar em Deus, meu querido e minha querida, assim é fácil. Mas nós mostramos a nossa confiança em Deus é quando tudo diz que não. Tem um cântico que diz assim, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Qual é? Você conhece? Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Então, queridos, é professar a Deus quando tudo diz que não. Então, é na fornalha que declaramos que confiamos em Deus. Amém? Não é fácil lidar com toda a situação de fornalha, o que ela pode nos trazer. Um outro ponto importante, eu quero dizer aqui que o texto não está dizendo que Deus livra
na fornalha todo mundo. Aqui Deus quis, mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus, mesmo sem saber se Deus queria ou não. Eles estavam dispostos a arcar com as consequências. Nesse caso, Deus quis, como também Deus quis livrar Daniel da cova dos leões. Mas nem sempre Deus quer livrar, porque a morte para o crente não significa que é derrota. Eles poderiam morrer, mas mesmo assim eles glorificavam a Deus, porque eles foram dispostos. Foi o que Nabucodonosor disse. Olha, ninguém pode blasfemar contra esse Deus, e tratem esse Deus com reverência. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a dar a sua vida por esse Deus, e não se dobraram, não obedeceram, dispostos a dar a sua própria vida. É isso que glorifica a Deus. É você e eu glorificar a Deus quando tudo diz que não, quando somos oprimidos, quando somos perseguidos, quando todas as portas estão fechadas. Meus irmãos, nem sempre Deus vai livrar da fornalha. Isso não significa que Deus é fiel. A fornalha não é uma regra. Livrar da fornalha não é uma regra. Por exemplo, João Batista estava preso. No entanto, Deus não livrou da cadeia nem da morte. Ele foi decapitado e a sua cabeça foi entregue em uma bandeja. Mas ele era servo do Senhor. Ele foi preso por causa da sua fidelidade. Morreu por causa da sua fidelidade, porque estava denunciando o pecado naquela sociedade corrupta, confrontando os poderosos com os princípios de Deus. Tiago e Pedro, quando foi solto, Deus livrou Pedro da fornalha. Pedro escapou, mas a Bíblia diz que Tiago foi decapitado. Então nem sempre esse milagre da fornalha vai acontecer. Mas não é por isso que você vai deixar de servir a Cristo. Nós servimos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, até porque a morte dos santos é uma virtude diante de Deus, não é uma derrota. Amém, queridos? É uma promoção. Somos promovidos por Deus. Sansão teve os seus olhos vazados. Mesmo assim, quando ele mata, e Deus dá sua força, que ele mata ali aqueles filisteus, ele morre. Deus não deixou ele sair com vida. E tantos outros, por exemplo, da lista de Hebreus. Isaías, o que podemos falar de Isaías? A Bíblia vai dizer que Isaías foi cerrado ao meio. Deus não livrou da fornalha, foi cerrado ao meio. Então Deus não nos chamou para que tenhamos sucesso nessa vida. Deus nos chamou para que glorifiquemos o nome dele nessa vida. Mas também pode ser que lá dentro da fornalha você experimente um grande milagre de Deus. É no deserto que o povo experimentou o milagre de Deus. Mas o que é mais essencial de tudo, que mesmo que Deus permita que você vá na fornalha, Deus não deixa você só. Você não está sozinho. Deus é o Deus conosco. Amém? Observa qual era o nome desses homens. Ananias significava Jeová tem sido gracioso, ou Jeová foi misericordioso. Misael, o seu nome hebraico era quem é igual a Deus? E Azarias, o significado do nome, Jeová tem avisado, tem ajudado. Então, meus irmãos, Deus honrou esses homens, porque foi gracioso, foi misericordioso, mostrou que não há Deus como outro, e respondeu a Nabucodonosor, quando ele desafiou o próprio Deus. Quando ele intenta contra um servo do Senhor, ele não está indo contra o servo do Senhor, mas ele está indo contra o próprio Deus. E ele desafiou o grande eu sou. Ele disse, quero saber qual é o Deus que é poderoso para livrar vocês da minha mão. Ele estava dizendo, ninguém, e não há Deus em lugar algum que possa livrar da minha mão. Eu tenho uma resposta nessa noite. A Bíblia tem uma resposta nessa noite. E eu concluo dizendo, Deus, Ele é poderoso para livrar você da mão do opressor. Deus é poderoso para livrar você de qualquer fornalha. Se Ele vai livrar ou não, nós não sabemos. Não podemos viver por isso. Nós devemos viver sabendo que estamos aqui para glorificar a Deus nessa vida. Porque a nossa vitória é na glória. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos sustente e nos fortaleça. E nos dê força e graça e postura
para continuarmos firmes e fiéis ao Senhor. As lutas são difíceis, a dor da fornalha é insuportável, muitas vezes, mas se tivermos certeza de que o Senhor está conosco, Deus, ainda que seja difícil andar no meio do fogo, andaremos contigo. Nos ajuda a isso. Só o Senhor pode nos fazer isso. E só seremos suficientemente capazes se o Senhor nos encher da tua graça. Se o Senhor, ó Deus, nos encher do teu Espírito e nos dá essa capacidade. Ajuda a tua igreja do século 21. Ajuda os meus irmãos que estão atravessando exílios na vida e que estão passando por grandes fornalhas. Ó Deus, aquela pessoa que está se sentindo só dentro de uma fornalha, que o Senhor possa ser esse quarto homem, que o Senhor possa se apresentar para aquela família enlutada como quarto homem, consolando, fortalecendo, que o Senhor possa se apresentar como quarto homem, ó Deus, na fornalha de um relacionamento que está indo por água abaixo. Ó Deus, que o Senhor possa se apresentar como quarto homem na dor, ó Deus, de alguém que recebeu uma notícia ou um diagnóstico terrível médico. Deus, que o Senhor seja o quarto homem, Deus, na vida daquela pessoa que financeiramente, Senhor, viu tudo perder e não há saída. Senhor, que o Senhor possa ser aquele quarto homem na causa daquela pessoa que está vendo tudo perdido, até mesmo que talvez o juiz já tenha batido o martelo. Senhor, quem sabe, seja o quarto homem da nossa casa. Seja sempre o quarto homem a estar conosco, a casa de cada um dos nossos ouvintes nessa hora. Nos abençoa e dá-nos uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.